Olá! Tenho imenso prazer estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Ainda nesse clima de verão, coloque sol na medida certa em sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonado pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Passado o calor e a febre da folia e estando próximo ao início do ano letivo, em boa parte das escolas brasileiras, nessa edição vamos compartilhar informações, depoimentos e entrevista com agentes que representam a expectativa positiva de futuro da nação Brasil, os professores. De conversa em conversa, sob a ótica do livro, da leitura e de sua importância. Na entrevista desta edição, temos uma conversa bem legal com a professora e amante da literatura, Selma Pessotti, que desenvolve o projeto de incentivo à leitura Porta-Malas Literário, na Escola Polivalente de Linhares 1, que envolve uma quantidade significativa de jovens, alunos e alunas, no prazeroso universo da literatura. Com certeza o professor de português, principalmente, deve ser leitor, para ele poder dialogar com os alunos. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal quanto o intelectual, a pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na nossa dica de leitura desta edição, temos um prazer de ouvir o filósofo, professor e escritor Mário Sérgio Cortella, que destaca a importância do professor manter a formação continuada e ser leitor de bons livros. A educação agradece. Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial, é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor, uma professora sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Por isso, nenhum professor ou professora se envergonha de estar em processo de formação. Só uma pessoa tola, que é o que nós não queremos ser, supõe que já está pronto, que já está concluído, que já está terminado. Por isso a gente tem de ler, fazer com que as crianças também se encantem com a leitura, com o estudo. A primeira plataforma de ensino à distância na história humana é o livro. Mesmo que a gente use hoje com alegria plataformas digitais que transformam átomos em bits, o livro na plataforma papel, inclusive, ele é um ensino à distância desde a sua origem, em pergaminho, ele já o foi também, de outros modos, mas ele, naquilo que hoje é o papel, ainda nos encanta
na nossa condição de nós sabemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. No dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar para as crianças que, quando nos percebem encantados com a leitura, também com ela se encantam. Por isso, esse encantamento coletivo, ele é quase um enfeitiçamento no bom sentido. Aquela coisa da fada, na gostosura que é o estar fadado, estar destinado a seguir uma determinada trilha. E que trilha é essa? A trilha da formação, que nos faz mais adequados, nos faz mais substantivos, nos faz melhores naquilo que a gente pode ser. Mas também, claro, nos deixa em estado de alerta para que a gente entenda que há muita coisa a saber e nós saberemos, juntas e juntos. E acompanhem comigo a nossa dica de livro, que faço questão de sugerir para vocês. O livro A Menina que Roubava Livros. A história contada nesse livro fala da esperança e crença na vida, numa vida melhor. Essa é a base da educação, literatura da melhor qualidade. A Menina que Roubava Livros, que eu apresento para vocês, do autor australiano Marcus Zusak, é uma história que acontece entre os anos de 1939 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. Liesl Memige é adotada por uma nova família após perder o irmãozinho e o distanciamento da sua própria mãe. No contato com sua nova família, Liesl conhece Rosa, uma mulher mal-humorada e de gestos agressivos. Para contrabalancear, conhece Hans, seu novo pai, um sujeito bonachão, de coração generoso, que toca acordeão. Conhece também o novo amigo Rudy, seu novo vizinho e colega de turma na escola. Um garotinho esperto com quem passa a ter uma amizade fiel e sincera. Os primeiros dias e noites de Liesl são complicados e tristes, pois ela não consegue entender o afastamento da mãe e a perda do irmão. E também tem que conviver com os problemas da guerra. Tem pesadelos e é consolada pela dedicação e consolação de Hans, seu novo pai, que ao longo do tempo a ensina a ler e escrever. Além das brincadeiras com as crianças do bairro com quem passa a conviver, ela conhece a mulher do prefeito da cidade, Ilsa Hermann, com quem estabelece uma relação de amizade e afeto que a leva para conhecer a biblioteca da suntuosa casa onde mora. Onde Liesl passa bons momentos lendo livros emprestados e de onde ela rouba livros para ler em casa. A história segue. A Menina que Roubava Livros é uma história sensível e sedutora, às vezes tristes, que fala de perdas, mas ao mesmo tempo provoca reflexões sobre choque de culturas e de ideias. A luta pela sobrevivência física e ideológica, superações e, essencialmente, trata-se do universo das palavras, lidas ou escritas, que são refúgio e esperança para Liesl. Leia esse livro, é uma indicação importante. Permita que o livro faça parte da sua vida. E na coluna Participação de Telespectadores, temos depoimento de duas pessoas que trabalham no ambiente da educação sobre a leitura e suas vantagens. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e sem ler, como que eu iria propor esta atividade? Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo,
Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, né, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer aqui o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto. E também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente. Se professores e professoras estimulam o hábito da leitura, com certeza cria-se uma corrente positiva que se reproduz no comportamento de alunos e alunas, que se estende para toda a comunidade. Veja o que uma estudante de Gravataí, no Rio Grande do Sul, está fazendo. A Leitura no Varal é um projeto de incentivo à leitura, organizado pela jovem estudante Letícia Fontoura, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que juntamente com suas amigas e amigos, articula as ações para colocar livros à disposição das pessoas. A ação é bastante simples. A Letícia esticou um varal em frente ao portão de sua casa e colocou livros infantis e outros livros pendurados nesse varal, para que as pessoas possam pegar o livro e levar embora. O projeto teve início em agosto de 2014. Os livros são recebidos como doações e são colocados em frente à casa da Letícia, com um cartaz onde tem explicação de como funciona a ação, para acesso livre das pessoas. Como diz Letícia, mentora da ação, o projeto é simples de ser realizado por qualquer pessoa. Bastam prendedores e um varal de roupas, livros novos ou usados e muito amor à literatura. Os livros são livres, é só escolher um e levar de graça. Não precisa devolver, mas será muito legal que seja repassado para outras pessoas. Para as pessoas que estão pensando em montar uma ação simples de incentivo à leitura, esse é um ótimo exemplo de como fazer com poucos recursos, alguns livros, um varal de roupa e alguns grampos. Já torna possível o acesso ao mundo da leitura e da partilha de livros. Belíssima iniciativa! Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês! De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a professora Selma Pessotti. Selma, como é que essa ideia do projeto que vocês desenvolvem na Escola Poli 1, envolvendo vários alunos da escola, como é que surgiu essa ideia, Selma? Eu trabalhava numa escola particular. E aí, como eu passei nos 2 concursos, tanto na prefeitura quanto do estado, eu escolhi trabalhar no Poli 1. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu vi que tinha muito aluno que gostava de ler, mas não os livros de literatura que são exigidos no ensino médio. E eles faziam vaquinha para poder comprar os livros que eles queriam ler. Eu achei muito interessante eles fazerem a vaquinha para comprar os livros. E aí uma aluna minha chegou e falou assim: professora, você já leu esse livro? Mostrou o livro para mim, né? Aí eu falei assim, sobre o que ele fala? Aí ela contou. Aí eu falei assim, eu não sou muito chegada a esses livros. O livro mais voltado para a faixa etária deles, né? Isso, adolescente, né? E aí eu falei assim, por que você não lê aqueles livros de José de Alencar, Machado de Assis? São tão bons. Ah, não, professora. Lê esse livro, professora, você vai gostar. Ela ficou insistindo o ano inteiro para eu ler. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou comprar o primeiro para eu ler, só para poder discutir com ela, né? E tentar convencê-la a ler os livros que eu queria que os alunos lessem. Chegar próximo do universo de leitura deles para tentar trazer para junto de você. Isso mesmo. Aí eu comecei a ler meio assim, um certo preconceito, né? Um livro assim que eu achava que não fosse me trazer nada. Quando eu comecei a ler o primeiro, me apaixonei. Aí eu já fiquei assim, eu tenho que comprar o segundo. Aí consegui comprar o segundo.
li. Quando eu comecei a ler o segundo, eu falei assim, não, eu tenho que encontrar o terceiro. Aí consegui também comprar o terceiro. Aí quando eu comecei a ler o terceiro, eu falei assim, agora eu tenho que comprar o quarto, porque vai acabar logo, né? E até chegar ao quarto, eu vou ficar sem ler. Li os 4 nas férias de janeiro. E quando eu voltei para a escola, eu deixei os livros dentro do porta-mala do meu carro, porque eu acho assim, para que eu vou colocar meu livro numa prateleira e pegar poeira? Então eu levei para a escola e quem me pedisse poderia ler. Foi assim que começou meu trabalho. Eu comecei a comprar e aí como eles viram que eu gostei, eles sempre falavam, professora, você já leu tal livro? Dava o nome do livro. Não, é bom. É, professora. Aí eu perguntava sobre o que falava, eles contavam mais ou menos a história e eu comprava. Se o livro realmente fosse bom, que não tivesse nada assim que fosse indecente, eu deixava eles lerem. Eu não gosto de livro indecente. Um livro com conteúdo mais adequado para a idade deles. Mais adequado para a idade deles. Okay. Isso mesmo. E foi assim que começou. Eu comprava e os livros na época eram mais baratos. Conseguia assim comprar em promoção, em grande quantidade. Lia e depois deixava no porta-mala. E um foi passando para o outro, que eu achava incrível. Não eram só os meus alunos que liam. Os alunos da escola inteira hoje me procuram para poder... De outras turmas para poder ler esses livros. Selma, hoje em dia como é que funciona esse projeto? Sim. Então, são muitos livros que eu tenho, nem todos, não cabe tudo no porta-mala, que eu gosto de deixar tudo arrumadinho. E facilita também na hora de pegar, né? Então eu criei o caderno esse ano. É um catálogo com as obras que eu tenho. Ainda não consegui colocar todas as obras, porque demora para a gente poder arrumar essas fotos. Esse caderno é onde você controla o empréstimo dos livros? Isso, e onde eles podem olhar, que às vezes não tem no carro o que eles querem. Então eles olham, escolhem, aí no dia seguinte eles anotam nessa folhinha. Aí no dia seguinte eu levo para eles. É assim que funciona. Mas até o ano passado, eles iam ao meu carro, às vezes na hora do recreio, na hora da saída, eles iam ao meu carro para poder escolher. Como não está cabendo mais, eu inventei o caderninho, que é uma forma mais fácil deles saberem quais são os livros que eu tenho, poder escolher e eu levar no dia seguinte para eles. O aluno escolhe, anota aqui, no outro dia você... Isso mesmo. Você está com acervo hoje mais ou menos quantos livros? Mais ou menos 430 livros. E começou com quantos? Com 4, né? Você 4, isso mesmo. Quais as ações, Selma, que você tem desenvolvido junto com os alunos para adquirir livros? Tem muito aluno que gosta de ler e comprar o livro. E depois que eles compram, eles deixam pegando poeira. Alguns já sabem do meu trabalho, terminam de ler e falam, professora, eu trouxe para você. E aí eu vou guardando. Outros pedem para a família, para os amigos. Todo mês eu tenho alguns alunos que trazem, eu não vou dizer por semana, mas todo mês é certo, 2, 3 livros que eles trazem para mim, eles dão. E tem umas ações que vocês recolhem caixas de ovos, alguma coisa, para revender, né? Isso, eu não me conformo em deixar objetos que poderiam ser vendidos. Para serem reciclados? Para serem reciclados. Reaproveitados, Isso, porque eu vejo assim, muitas pessoas jogam no lixo uma coisa que pode ser reaproveitada. Então, eu converso com os meninos também, peço a eles para levarem caixinha de ovo, eles levam caixinha de refrigerante, latinha de mucilon, Neston, esses produtos. E vocês revendem? Aí nós revendemos e eu transformo o dinheiro em obras. Em livros? Em livros. E a questão, Selma, da participação das escolas, né? Do diretor, das pedagogas das escolas, coordenadores, professores. Como é que vocês conseguiram atingir essa turma toda? É através de boca a boca mesmo. Um aluno pega, vai falando para o outro, os professores apoiam, os professores fazem a propaganda, às vezes o aluno comenta com outro professor. Aí o professor fala, a Selma tem um monte de livro, pega com ela.
né? Então, eu tenho o apoio total da escola. Coordenadores ajudam, coordenadores levam produtos para reciclar, o diretor apoia demais, a pedagoga, todos eles, Vocês de alguma forma, apoiam. Estão criando uma corrente positiva de incentivar a meninada a ler mais. Sim. É isso? Isso Ô, mesmo. Selma, do que você percebe, assim, já com esse tempo que o projeto está sendo desenvolvido, vocês hoje atingem qual o percentual de alunos dentro da escola no nível de ensino que você está trabalhando? Eu acredito... Do total de alunos da escola, para esse nível que você está trabalhando, mais ou menos que percentual? 20%, 30%? Eu acho que tem uns 40% de alunos na escola que são leitores. Isso... Eu queria que fossem todos. É. Né? Mas tem aluno que ainda não me conhece. Todo ano entra aluno. A semana passada veio uma aluna, ela chegou tem pouco tempo na escola. Aí ela viu eu abrindo o porta-mala para atender a 2 ou 3 alunos. Aí ela chegou meio tímida. Professora, eu vi que você tem uns livros aí, eu posso pegar? Ela não é minha aluna, eu não conhecia. Aí eu falei assim, claro que sim, pode pegar. Atendi. Ela pediu sugestão de livros que ela poderia ler. Perguntei qual era o gosto literário, ela falou assim que gostava de tudo. Aí eu fui, fiz a propaganda de um livro, fiz a de outro, ela ficou tentada, assim, pegar 2 ou 3, mas só pode pegar um de cada vez, né? Aí ela escolheu para levar para casa. Então é assim, eles vão chegando de pouco a pouco. Meus alunos do primeiro ano são alunos, muitos alunos são novos na escola, né, vêm de outras escolas. Então, é assim, de pouco a pouco eles vão chegando. Tem aluno que é mais tímido, mas eles gostam muito de ler. Você trabalha essa faixa etária aí de 15, 16 anos, 14 anos, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Nós sabemos que, de acordo com pesquisas que a gente tem aí realizadas no Brasil, é muito difícil hoje o professor, o pai, o adulto, convencer o pessoal dessa faixa etária a trocar o smartphone pelo livro. Você está conseguindo vencer esse desafio, pelo menos dentro do seu núcleo, né, Selma? Consigo, sim. Eu acho muito interessante que eu percebi, não comentei com os alunos, essa troca, mas os alunos percebem isso e eu pedi alguns depoimentos para o projeto que eu escrevi, para esse projeto que ele não estava escrito, né? Então eu coloquei no papel todas as ações que são feitas e aí eu pedi depoimento de alguns alunos e eles colocaram tudo que eu percebo e não falei, eles colocaram no depoimento deles, né? Essa questão de não usar tanto o telefone, usar mais... É uma forma de diversão, de prazer. De lazer também, isso, né? Tem gente que olha a leitura como aquela coisa rigorosa, como se fosse um castigo para a pessoa. Na verdade, é o contrário. É o contrário. E eu acho muito interessante, Pereira, porque no início eu até fazia propaganda dos livros. Gente, que livro maravilhoso que eu acabei de ler. Hoje eu não preciso, não dá tempo. Não dá tempo, porque eles sabem do trabalho e eles já chegam procurando. Eu não preciso incentivar a leitura, porque eles já sabem que eu faço esse trabalho. Então, eles vão até mim. Eu sei. Às vezes, é muito legal. Eles falam assim, professora, sai um livro muito bom. Aí eles vão me contam um pedacinho da história, aí eu compro. Se eu contar que eu comprei, eles ficam no meu pé. Porque eu gosto de ler primeiro para saber o conteúdo. Mas eles ficam no meu pé querendo ler, professora, você não terminou ainda não? Às vezes, uma semana eu fico com o livro, da hora que chega até eu ler tudo, né? Eles ficam ansiosos, porque eles querem ler. Selma, a gente, assim, através do programa Assim para a Literatura, a gente tem contato com vários projetos aqui na região e nós pesquisamos também outros projetos no Brasil inteiro. E existe um ponto de encontro entre os vários projetos que são desenvolvidos em escolas, que normalmente, quando o diretor, os coordenadores, pedagogos abraçam a causa do projeto, do incentivo à leitura, o projeto tende a dar certo.
O que você sugere para outras escolas aqui da região, a partir dessa experiência de vocês, que tem esses ingredientes, né? O diretor abraça os professores, mesmo professores de outras disciplinas, pedagogo. Que sugestão que você faz para outras escolas? Que talvez ainda não tenham um projeto dessa importância que você está desenvolvendo. Então, nós precisamos muito do apoio dos diretores na escola. Isso eu tenho no Poli 1. Nunca faltou apoio do diretor, da equipe pedagógica, dos professores, todos ajudam. Muitos professores colaboram com o livro. E esse projeto é possível em outras escolas, se o diretor apoiar, se os professores também apoiarem, ele é possível de acontecer. Porque hoje o livro é muito caro. E a gente não consegue, assim, doação todos os dias. É o que eu falei, meus alunos sabem do trabalho que eu faço, eles trazem para mim, eles querem ajudar. Só que, para começar, hoje, está muito caro. Todos os livros estão caros. Eu fico esperando promoção. Então, assim, eu reservo parte do meu salário para comprar, mas tem professor que não tem condições de fazer isso. Exatamente. Para a gente encerrar esse encontro, esse é um primeiro de outros encontros, eu tenho certeza disso. Esse projeto de vocês, eu acho que ele tem longa vida e a gente vai trabalhar junto para que isso aconteça. Para encerrar, já agradecendo você, né, pela disponibilidade de vir aqui, o professor deve ser leitor, e por quê? Com certeza o professor de português, principalmente, deve ser leitor, para ele poder dialogar com os alunos. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal, quanto o intelectual, a pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. Professor que é leitor influencia o aluno para que ele leia também. Influencia o aluno para que ele leia. Cria-se uma corrente, né, Selma? Eu acho que isso está acontecendo com você. Acontece. Você estimula o aluno a ler, a partir da leitura do aluno, ele começa a exigir mais de você, começa a te fazer sugestões de livros, não é isso? Isso mesmo. Cria-se uma corrente positiva. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.